Nessa aula, você vai entender que você pode sim modular a sua dor e vai entender como que o cérebro recebe e interpreta essas informações e sinais de dor. E aí você vai conseguir perceber que existem coisas que nós podemos fazer conscientemente para que essa dor diminua ou aumente, tá bom? O que antes para você era inconsciente, agora vai se tornar consciente. Então, como que acontece a dor? O que é a dor? A dor nada mais é que um sinal de alerta. É como se fosse um sino, sabe, de bombeiro, dizendo para o seu corpo que existe alguma coisa errada para que você tome uma atitude, tá? Então, qualquer tipo de agressão no nosso corpo, o cérebro reconhece essa informação, processa, modula e depois ele responde. E a dor é a resposta e não a informação. A dor não é a via de ida, é a via de volta. Então aqui eu te pergunto, você gostaria de ser avisado se um prego entrasse no seu pé? Então, aqui a gente começa a entender a dor como não sendo algo negativo. A dor é uma reação natural do nosso corpo e graças a Deus que temos ela. Porque se a gente não tivesse a dor, o processo de dor, um prego poderia entrar no nosso pé e a gente não ia sentir nada. A gente poderia se queimar e não sentir nada. Muitas coisas ruins poderiam acontecer e a gente não ia sentir, ou seja, a gente não ia poder se proteger. Por que que quando a gente pisa num prego dói? Por quê? Porque a gente precisa tirar o pé dali. A gente precisa fazer alguma coisa para aquela dor parar, para aquela agressão parar, né? Então, por isso que acontece a dor. Então, esvazia sua mente agora para você não entender mais a dor como sendo algo ruim. É claro que a sensação é ruim. Ninguém gosta, né? Ah, eu amo sentir dor. Ninguém. Mas graças a Deus que a gente tem esse sinal. É um sinal que tem algo de errado e é pra gente fazer alguma coisa. Então, se você sente dor na coluna, esse é um sinal do seu corpo que você precisa fazer alguma coisa por ela. E graças a Deus que você está nesse programa, amando a sua coluna e dando atenção para ela. É sinal que você está cuidando dela e reconhecendo o sinal do seu corpo, tá? Então, nós temos sensores pelo corpo, como se fosse um carro que tem sensor. Um carro, tá vendo aqui essa imagem no lado direito? Um carro, quando tem alguma coisa errada com ele, ele começa a apitar. Várias luzezinhas acendem aqui, ó. Várias luzezinhas acendem e você consegue perceber que tem alguma coisa de errado. Então, se a luz do superaquecimento de água acender, você já vai saber que é água. Então, a mesma coisa nós temos três tipos de sensores diferentes no nosso corpo que levam informação para o cérebro específica. Então, cada sensor vai levar a sua informação específica. Então, a gente tem sensor de temperatura, que leva a informação se está quente ou frio, para o cérebro interpretar aquilo e ele vai responder com dor ou não. Então, por exemplo, se eu encosto a minha mão numa frigideira quente e aquilo for agressivo demais, aquela informação vai para o meu cérebro, o cérebro modulou, interpretou aquilo, viu que estava demais e mandou a resposta de dor para quê? Para eu tirar minha mão. Então eu encostei a mão na frigideira, rapidamente eu tiro. Esse processo acontece de forma muito rápida, são milésimos de segundos, mas acontece. Os mesmos sensores captam quando eu estou tomando sol de manhã. São sensores de temperatura da mesma forma. Eu estou sentindo quente,
porém não sinto dor. Por quê? O meu cérebro modulou aquela informação, interpretou aquilo e não mostrou resposta de dor porque ele não achou aquilo como sendo agressivo. Tá? Então, nós temos sensor de temperatura, que eu falei agora para vocês, temos sensor de pressão. Aqui está o exemplozinho do martelo, ó, a figurazinha do martelo. Por quê? A mesma coisa, são os sensores táteis, sensor de pressão. Se alguém apertar o meu braço assim levemente, os sensores de pressão vão levar a informação para o meu cérebro e eu não vou sentir dor. Por quê? Porque os sensores estão adaptados, está tudo ajustadinho no meu cérebro para entender que aquilo não é uma agressão. Mas se um martelo bater no meu braço, eu vou sentir dor, porque os mesmos sensores vão levar a informação para o cérebro e o cérebro vai interpretar e mandar a resposta de dor, porque ele entendeu que aquilo é uma agressão. E da mesma forma, nós temos sensores químicos, que levam informação química de neurotransmissores pelo nosso corpo. Essa informação química se dá pelos remédios, substâncias que a gente ingere, tudo que a gente coloca para dentro, vai informação química para o nosso cérebro, tá ok? Então aqui, ó, esse exemplo aqui desse pezinho, eu encostei num prego. O prego o sensor de pressão e o sensor químico vai levar informação para o meu cérebro e ele vai voltar com dor. Por que o sensor químico? Porque provavelmente o ferro perfurou, o prego perfurou. E se perfurou, existe liberação de substâncias ali, tá ok? Então vamos lá. E agora a gente já entendeu que a dor nada mais é que a resposta do cérebro e que acontece um processo de modulação de interpretação. Então a gente vai conseguir perceber agora que dor é diferente de lesão. Aqui eu coloquei 2 exemplos para vocês para a gente comparar. Às vezes a gente corta o dedo um pouquinho assim e sente uma dorzinha bem considerável. E um soldado em guerra, ele pode perder um braço e continuar guerreando, continuar lutando. Por quê? Tudo acontece por conta da modulação. Então, dor é diferente de lesão. Não é porque eu estou sentindo uma dor na coluna que eu estou com uma lesão enorme na coluna, que tem algo de errado grave acontecendo com a minha coluna. Por isso que eu falei para vocês já na outra aula que não é tão importante a gente ir atrás de um diagnóstico. Por quê? Porque justamente por isso, dor é diferente de lesão. Lembra que aquele estudo que eu falei que um grupo sem dor também tinha hérnia, o grupo com dor não tinha hérnia, muitas pessoas que tinham hérnia não tinham dor. Por que isso? Porque dor é diferente de lesão. Um cérebro desregulado, um processo de modulação desregulado, pode interpretar um cortezinho desse como sendo uma dor terrível. E um cérebro bem modulado, bem ajustado, bem preparado para aquela situação, não pode não interpretar uma ferida grave de guerra como sendo uma agressão, porque para ele está preparado para aquele momento ali. O cérebro dele está totalmente preparado para aquilo ali. Então, isso é a modulação do cérebro. Como que um soldado em guerra consegue continuar correndo e lutando com dor e a gente não consegue nem levantar da cadeira quando sente uma dor na coluna? Por quê? Porque o cérebro dele está preparado para isso, ok? Então, o cérebro nada mais é que a central de monitoramento de tudo que acontece no nosso corpo. Qualquer tipo de pressão, agressão, sensação, tudo que acontece no nosso corpo vai para a central de monitoramento e dali ele vai mandar as respostas certas. Ele vai tomar a decisão e vai delegar essas informações para quem quer que seja. Seja para o músculo contrair, seja para você sentir dor, seja para você sentir calor, seja para você sentir frio, seja para você sentir medo, seja para você sentir inseguro. Tudo isso faz parte da tomada de decisão do cérebro que acontece de forma
automática. Acontece de forma automática, porém existem algumas coisinhas que a gente pode fazer conscientemente para que esse processo seja modulado, para que esse processo seja controlado, certo? Então, ó, o cérebro é o chefe e ele manda as informações para os braços, para a perna, para a cabeça, para a coluna, para todas as regiões do nosso corpo fazerem o que tem que ser feito naquele momento. Só que às vezes esse sistema de alarme, de alerta, ele pode estar desregulado. Então aqui eu coloquei essa fotinha que é para ilustrar, né, que às vezes só uma batidinha na porta já gera uma campainha enorme. Às vezes só alguém bateu assim na porta e você escutou como se fosse uma campainha enorme. É quando o sistema de alarme está desregulado. E quando que esse sistema fica desregulado? Geralmente acontece com um processo que a gente chama de sensibilização central. E o que é a sensibilização central? Central vem de cérebro. Tudo que é central, lembra que eu falei que o cérebro é a central de monitoramento? Então, central vem do cérebro. E sensibilização é como se o cérebro tivesse sensível demais. E o que favorece essa hipersensibilidade do cérebro para reconhecer qualquer estímulo como sendo dor? São crenças negativas, histórias que a gente ouve, memórias que a gente guarda ruins daquela situação. Então, por exemplo, se a gente vê uma pessoa idosa que sofre há muitos anos com dor e ela nunca conseguiu uma solução para o problema dela, se a gente conhece várias pessoas dessa forma, que acreditam que é normal a pessoa idosa sentir dor na coluna, que faz parte do envelhecimento, que não adianta nada, que não adianta fisioterapia, que nada adianta, a gente vai ficar aquelas informações guardadas, somada às coisas que a gente ouve de alguns profissionais ou de alguns familiares. Isso tudo fica no repertório da nossa mente e faz com que o cérebro acesse essas informações e fique sensibilizado demais. Então aqui eu coloquei um exemplo, ó, do rapazinho aqui pensando, ó, o que aconteceu no exame que mostra que meu corpo tem uma lesão muito séria. O que aconteceu, que apareceu no exame, né? Mostra que meu corpo tem uma lesão muito séria. Então ele aqui acredita fielmente no diagnóstico dele. Ninguém na minha família, no meu trabalho, entende o que eu sinto. Então isso é uma coisa que quem tem dor crônica costuma pensar muito, que ninguém entende o que ela sente. Na verdade, ninguém pode entender o que a gente sente, porque a dor é uma sensação única. Lembra que eu falei que existe processo de modulação e isso é diferente em cada pessoa. Então, uma dor que eu sinto não é igual à dor que você sente. Então, logo, ninguém vai ser capaz de entender exatamente a dor que eu sinto, porque sou eu que sinto, né? O que será do meu futuro vivendo dessa forma? Todos esses pensamentos negativos favorecem a sensibilização central, porque são repertórios que ficam no nosso cérebro e o cérebro vai acessar aquilo que ele tem. E quem é que tem que preencher de repertórios bons o cérebro? Somos nós. Isso é química, é altamente comprovado, gente. Não é uma coisa que eu tô falando aqui sendo positiva, na vibe do vai dar tudo certo. Não, é uma coisa cientificamente comprovada. Isso aqui é neurociência. É como que o cérebro interpreta a dor. Então já está comprovado que pensamentos negativos, crenças negativas, histórias de perspectivas ruins que a gente vê, um repertório ruim favorece a sensibilização central, tá? Então, olha, aqui eu coloquei algumas frases de crenças negativas, frases que a gente ouve, né? Que favorecem essas crenças negativas, como por exemplo, seu tendão está quase rompendo, algo está causando impacto no seu tendão, tenha muito cuidado ao se abaixar, o problema está no seu disco, sua postura é terrível,
sente-se de maneira correta, você não tem mais articulação, só osso com osso, seu nervo está comprimido. Então, tudo isso não é que sejam mentiras, mas são frases negativas de interpretação diagnóstica que não necessariamente é aquela causa, que não necessariamente é aquela condição que a pessoa está vivendo. Então, a gente tem que abandonar essas crenças negativas. Então, ó, quando o alarme fica desregulado, é como se fosse um avião que ele não soubesse para onde ir. Ele recebe uma informação que ele precisa voar, mas ele não sabe para onde ir. E aí ele fica perdido. O alarme está totalmente desregulado. Aí manda informação demais, manda informação de menos para outro lugar, desequilibra ali, aí os músculos começam a amarrar aqui, amarrar ali. Por quê? Porque o cérebro não sabe mais para onde ele está mandando resposta, não sabe mais para onde ele manda contrair. Lembra que eu falei? A contração é uma resposta de retirada daquele estímulo de dor. Então, aqueles músculos que eu falei que contraem, que se amarram, que existe a compensação muscular, tudo isso acontece por conta de uma resposta do cérebro na tentativa de tirar aquela lesão ali. Então, ó, a gente já entendeu que pensamentos negativos, tudo isso que eu já falei agora, favorece a sensibilização central. Aí que vem o pulo do gato. A gente já sabendo que é algo que acontece automaticamente, mas que a gente pode modular, a gente tem os bombeiros do cérebro, que são que as atitudes, comportamentos, hábitos bons que vão fazer esse incêndio apagar. Agora a gente vai entender a dor como sendo um incêndio. E tem o bombeiro com essa mangueira aí, ó, jogando água no incêndio para apagar. O que são o que é esse bombeiro? São os exercícios, relaxamento, meditação, menos medo e mais atividade. Eu já falei um pouquinho do medo, né? Quando a gente tem medo, a gente tende a ficar mais inativo. Quando a gente não relaxa, nossos músculos tendem a ficar tensionados. Quando a gente não faz exercício, a gente fica inativo. Então, é todo um contexto. Todos esses hábitos, a criação de novos hábitos, favorece a dessensibilização do cérebro. Então, toda vez que a gente inclui um novo hábito bom e esquece um hábito ruim, a gente está favorecendo a modulação do nosso cérebro. E isso é consciente, você escolhe, você decide o estilo de vida que você quer levar. Se é um estilo de vida que favorece a sensibilização central ou se é um estilo de vida que não favorece, que apaga o incêndio. O corpo de bombeiros do cérebro. Então, ó, aqui essa foto está mostrando para vocês que um incêndio aqui nesse andar, ele pode passar para os outros andares se ele não for apagado. Então, uma dor que começa aqui, ela vai passar para cá, vai passar para cá, porque tá tudo ligado. A mesma coisa o prédio. Os apartamentos estão coladinhos um no outro, tá tudo ligado. Se começar um incêndio num apartamento e não for solucionado, vai passar para o outro e vai passar para o outro. Daqui a pouco o prédio está todo em chamas. Que acontece com pessoas que têm dor crônica de longa data. O corpo dela já está todo em chamas, cheio de dor, e a pessoa fica muito sensível. Qualquer movimentozinho mínimo diferente que faça sente dor. Se você está nesse caso, não se esqueça, você pode modular a sua dor. É um processo gradativo? Não é de uma hora para outra que a gente consegue modular a dor. Porém, algo totalmente possível de ser realizado. Cuidado! O incêndio pode aumentar. Então, assim como a gente tem o corpo de bombeiros que apaga o incêndio, a gente tem os inflamáveis, o álcool que coloca mais fogo na fogueira. E o que é esse álcool, né? Esse inflamável que aumenta o incêndio? É todo o oposto daquilo que a gente já falou: o sedentarismo, o medo, pensamentos negativos, ansiedade, estresse.
Então, grave bem essa aula. Essa aula é uma das mais importantes desse programa, porque é aqui que entra a sua autonomia. É aqui que entra o que você pode fazer por você. Não é o que o fisioterapeuta pode fazer por você, não é o que o médico pode fazer por você e não é o que o terapeuta pode fazer por você. O melhor tratamento que existe é aquilo que você pode fazer por você. Então, que é eliminar os maus hábitos. Resumindo, sedentarismo, medo, pensamentos, crenças, tudo que você já ouviu de ruim, esquece isso. A coluna daquela pessoa que nunca melhorou não é a sua coluna. A coluna daquela outra pessoa que já está há muitos anos e nunca teve um resultado com fisioterapia, por exemplo, não é a sua coluna. Quem nunca tentou uma terapia integrativa, não é você, não é a sua coluna. Então aqui é o momento de você acolher a sua autonomia e perceber que você é o único responsável pela sua saúde, ok? Vamos lá. Então, ó, aqui nessa imagem eu ilustrei para você que, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui. A gente tem um incêndio aqui. Se a gente pega e joga um galão d'água, a gente apaga mais rápido o incêndio, ele fica pequenininho, né? E esse galão d'água é como se fosse todos aqueles hábitos bons reunidos aqui no galão. É muita quantidade de hábito bom. Se a gente tem o álcool, que é um inflamável, olha como o incêndio aumenta. Aumenta muito. Se a gente pega um copo e vai apagando com conta-gota, a gente também não resolve muita coisa. É água? É. Serve para apagar fogo? Serve. Mas se a gente não jogar uma quantidade boa, se a gente não jogar, se a gente não se lançar nisso aqui, não vai adiantar nada. Então, vou abrir mais uma vez um parêntese aqui. O PAC, Programa Amplo Sua Coluna, é um programa pensado em desenvolver a sua autonomia. Se você não está assistindo essas aulas com comprometimento de melhorar a si próprio, vai ser como se você estivesse recebendo um conta-gota. O PAC ele pode ser um conta-gota ou pode ser um galão de água. Quem vai definir o que vai ser você. Se você assistir todas as aulas com empenho, anotar tudo, entender tudo, aplicar as aulas práticas, mudar seu comportamento, mudar sua mente, assistir o bônus da Beth, que fala sobre mudança de hábitos, se conseguir aplicar tudo na sua prática, eu tenho certeza absoluta que isso vai ser como se fosse um galão d'água para você. Mas se você assistir as aulas aleatoriamente, achando que isso vai ser uma mágica, você vai pular para a parte dos exercícios logo, para poder fazer logo os exercícios para ver se melhora, ou então você vai assistir uma aula hoje, outra aula mês que vem. Dessa forma não vai funcionar como um conta-gotas. Vai demorar um pouco mais para apagar esse incêndio, certo? Então, resumindo aqui para a gente finalizar essa parte principal, você pode dominar a sua dor. Você pode dominar a sua dor. É como se fosse um domador de leão. O leão é a dor e você é o domador. Qualquer um se assusta com o leão, mas existem formas específicas e técnicas que você pode fazer para domar esse leão. E é isso que eu estou te ensinando nessa aula hoje, as formas certas de você domar o leão, que é você incluir novos hábitos na sua vida, alimentares, novos hábitos de exercício, tirar o medo. É fácil? Não é fácil, mas é possível, é real. Existem casos reais de pessoas que mudam, não sentem mais dor só com mudanças de hábitos, e isso acontece pela sensibilização central. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre como você interpretar a sua dor, fazer uma autoanálise e cada tipo de dor específica, dor irradiada, dor que começa de manhã, dor crônica, dor aguda, eu vou explicar um pouquinho melhor como que acontece a dor e como que você pode interpretar a sua, ok?